Saudações, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Viver com Saúde. Hoje, o tema de extrema importância para a saúde materna e infantil, a malária na gravidez. Esta forma da doença representa sérios riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Pode causar complicações como anemia grave, parto prematuro e até a morte materna e neonatal. Vamos entender os perigos da malária durante a gestação, as formas de prevenção e o que pode ser feito para proteger as futuras mães e os filhos. Doutora, as mulheres grávidas são mais vulneráveis a contrair esta doença? Olha, a vulnerabilidade não, mas são mais graves naquilo que é a clínica ou a resposta, portanto, da patologia, não é? Tudo por conta, porque uma mulher grávida, desde que do início da sua gravidez, já é imunologicamente deprimida, não é? É suscetível, mais suscetível. Então, uma picada do mosquito para ela sempre é grave, certo? Porque nós temos que falar da mulher grávida como se fosse um binômio. Nós não falamos só da mamã, falamos mamã e bebê. E nós sabemos que o parasito ou o trofozoito da malária passa a barreira placentária e nós podemos ter a malária congênita. Então, todo o cuidado é pouco durante a gravidez, por isso é que nosso calendário de atendimento das consultas pré-natais, nós temos, portanto, o TIP, que é o tratamento e intervenção para o paludismo das grávidas durante a gestação. Portanto, é algo que as grávidas fazem todos os meses, tomam os 3 comprimidos de Fansidar todos os meses para evitar, então, que tenham malária e essa seja grávida durante a gravidez, que também é uma das causas de morte materna, que é, portanto, a morte por malária grave nas gestantes. Quais são as complicações que poderão surgir da malária na mulher gestante? Olha, as mesmas que surgem numa mulher não gestante, mas que na mulher grávida é muito mais complicado. Portanto, normalmente leva até o coma mais facilmente. Portanto, a mulher grávida está mais suscetível a ter coma por malária, a ter, portanto, falho orgânico rápido por malária, falho renal, falho hepático, e então é sempre muito mais grave durante a gravidez. Esta patologia na mulher grávida pode ter um alto impacto para o bebê? Claro, porque nós já falamos com relação à malária congênita e muitas das vezes há mesmo óbitos fetais por conta da malária, não é? Alta parasitemia, normalmente são mulheres que vêm com uma alta parasitemia para a malária e então estes estão capazes de realmente passarem a barreira placentária e passarem para o bebê e as consequências serem para o binômio mamãe e bebê. Como é que a mulher grávida pode se prevenir para não contrair a malária? Olha, a prevenção vai principalmente primeiro porque durante a gravidez ela tem que fazer o tratamento intermitente. Depois vai para aquelas medidas adequadas que tem que ter, que tudo que leva a malária em casa, não é? Portanto, não ter águas paradas, tirar os vasos, voltar os vasos ao contrário, a partir das 16 horas utilizarem roupas claras mais compridas, os colãs compridos, que não sejam escuras, porque atraem mais o mosquito, não é? Porem repelente no seu creme diário, portanto, são essas coisas que nós temos falado com a grávida diariamente nas consultas pré-natais e que esperamos que também assim sejam em outras unidades mesmo, a nível rural, passarmos esses cuidados, né, para que se evite realmente a picada do mosquito. O importante mesmo é a proteção da mãe, da pele, não é? Não ficar fora por além das 17 horas, fechar as janelas, meter, portanto, qualquer inseticida que não seja, portanto, muito tóxico para ela, né? A partir das 17, fechar as janelas e então usar roupas compridas, que sejam claras, certo? Então são medidas que nós temos passado e fazer o tratamento intermitente sempre que for a consulta pré-natal. A consulta ou acompanhamento desta patologia na mulher grávida é o mesmo de uma pessoa que não esteja grávida? Não, porque a consulta pré-natal é só mesmo para grávidas. Portanto, a pessoa que não está grávida tem outro foro de patologia, que são as patologias ginecológicas, não é? Que também não é a frequência que ela vai atender os nossos serviços, porque a patologia dela, portanto, a frequência da grávida vai depender do risco que ela porta durante aquela gravidez. Quanto maior for o risco, mais consultas terá. Quanto menor for o risco, uma vez por mês será vista. Então, as mulheres do fórum ginecológico têm patologias pontuais, portanto, pode ser do útero, dos anexos, da vagina, e que são vistas de acordo, então, o tratamento que se vai dar a esta patologia. Eu tenho uma questão para colocar à doutora. A malária na gestação pode reduzir o perímetro da cabeça do recém-nascido, é verdade?
Olha, o que se fala muito é sobre a dengue, não é? Que tem quase os sintomas iguais que a malária, que dá a microcefalia, não é? Mas a malária até agora não está ainda confirmado cientificamente que pode trazer microcefalia. Mas como são, portanto, vectores da mesma família, portanto, estudos mais adequados e apurados têm que ser feitos para realmente constatar se a malária assim causa. Até agora só sabemos que traz uma malária congênita, ou seja, que traz todos os sinais e sintomas de malária ao recém-nascido, mas que essa malformação, que é a microcefalia, está muito ligada àquilo que é a patologia do dengue. A malária pode causar aborto espontâneo? Claro, a malária pode causar aborto espontâneo, tanto assim como a medicação usada para a malária no primeiro trimestre, que é o quinino, que também pode provocar aborto espontâneo. Porque tudo aquilo que ocorre durante o período de aborto, que vai desde o dia da concepção até as 22 semanas ou 5 meses, tudo que seja exógeno, patógeno para a mãe, pode realmente levar ao aborto, porque é um período de adaptação do embrião, do feto, àquele organismo materno que tem alguma patologia inerente. E como eu digo sempre, que a grávida é imunologicamente deprimida, mesmo só pela gravidez, e o organismo da mulher quer adaptar, porque um bebê no teu organismo, no organismo de uma mulher, é um corpo estranho. Até que o organismo reconhecer que aquilo tem células minhas, né, e que faz parte desse organismo, a mulher vai preservar essa gravidez. E tudo depende muito como está o estado físico da mãe, psicológico da mãe, porque inclusive o estado psicológico de uma mulher pode provocar aborto, né? Então precisamos ter mulheres sãs, equilibradas psicologicamente, para que as gravidezes então possam avançar. Estatisticamente, como é que estamos em termos de números? A taxa de prevalência é muito alta, tende a reduzir ou não? De grávidas? É muito alta, é muito alta. Nós temos é que... Com malária? Com malária. Não, a taxa está estável, porque as medidas têm sido feitas e é sazonal, porque nós temos, portanto, a malária é permanente no nosso país, mas tem, portanto, épocas que é muito mais elevada, não é? No entanto, com essas políticas de prevenção e com a prevenção medicamentosa que as grávidas fazem, portanto, estamos a ver uma redução e a aparição de outras patologias como a hipertensão, não é? Então, tudo é muito sazonal. Estamos estáveis enquanto isso e pensamos que vamos reduzir com todas as medidas de prevenção que estão, portanto, sendo efetivadas nas consultas pré-natais. E a consciencialização das nossas grávidas pelas medidas pessoais que têm que ter com relação à prevenção, portanto, da picada do mosquito. De que forma a vacina vem ajudar, coadjuvar neste sentido, doutora? Olha, as vacinas vêm porque já, portanto, em outros países, indicadores do que realmente podem reduzir a exposição à malária, mas dizer que essas vacinas são para as criancinhas, não é? Porque aqueles que já tiveram, porque já têm lesões hepáticas, muitos de nós já tivemos malárias à repetição. Então, aqueles crianças que ainda não tiveram, porque é anti-malária, tudo que é anti é porque você está virgem, nunca teve. Agora, nós que já tivemos, não sei qual é a política que se vai utilizar, se vamos também apanhar, mas de qualquer forma a prevenção realmente é nas nossas crianças, não é? E nós continuamos com as medidas que temos feito até agora, com relação às mulheres grávidas e à malária, não é? E o tratamento intermitente e o tratamento medicamentoso quando realmente elas já têm a malária instalada. Para terminar, que conselho, que mensagem deixa, doutora, à sociedade, às mulheres grávidas de forma a se cuidarem? Olha, eu digo assim, a gravidez é um ato que tem que ser desejado, porque nós vemos que muitas gravidezes indesejadas acabam em abortos. E esses abortos hoje são, 70% deles são que vão engrossar os indicadores de mortalidade materna no nosso país. E precisamos realmente falar na nossa juventude, porque aí onde é que se vê a massividade sexual que agora existe, precisamos conversar com a nossa juventude para desincentivar a gravidez precoce, o aborto ilegal e dizer que se assim for, então tem que atender às consultas pré-natais. Essas consultas vão ser, portanto, com uma dedicação, independência da patologia que essas menores vão ser acometidas, mas o mais importante é o planeamento familiar, ter os nossos filhos em idades certas, quando ali existir responsabilidade e maturidade. Se não existe responsabilidade e maturidade, os jovens têm que ser desincentivados a engravidar.
né? E então nós temos uma oportunidade hoje de podermos fazer bem melhor naquilo que tem a ver com a humanização, pela presença das novas estruturas hospitalares que o Estado pôs no país. Temos que ter profissionais qualificados, profissionais comprometidos com a causa de ginecologia e obstetrícia, porque a ginecologia e obstetrícia é o futuro. É a tal história que se diz, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas já as coisas vieram, o ovo é da galinha, porque a galinha é feminina. Então, saúde da mulher, prioridade máxima. Temos que ter consciência que não só os profissionais de saúde, mas também os utentes, porque muitas das vezes nós cometemos violências obstétricas porque o utente não sabe os seus deveres, nem sabe aquilo que realmente merece ter. Então é bom empoderarmos também a nossa população feminina a conhecer-se, a buscar os seus direitos e os seus deveres, para poder reclamar então perante os profissionais que não são aqueles que realmente têm qualidade, e isto nós primamos muito pela qualidade, primamos muito pelo compromisso que os profissionais devem ter com os nossos utentes. Portanto, viva a ginecologia e obstetrícia, pensamos crescer mais, estamos na senda agora de podermos ajudar os casais inférteis, o futuro é próspero porque a ciência está a avançar, e então demos uma recomendação de esperança, não é? Às nossas utentes que têm problemas ginecológicos, demos uma salva de palmas às nossas utentes grávidas que acodem às consultas permanentemente e que têm recebido e bebido as orientações dadas pelos profissionais de saúde. A malária na gravidez é uma ameaça silenciosa que pode ter consequências graves para as mães e bebés. No entanto, com a prevenção adequada, acompanhamento médico regular, é possível reduzir significativamente os riscos. O uso de mosquiteiros tratados, o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são ferramentas essenciais nessa luta. Obrigada por nos acompanhar. Nos vemos na próxima edição do Viver com Saúde. Até lá, não deixe de acompanhar a resenha desportiva, conversas livres e economia e análise. Por hoje é tudo. Até a próxima. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.